Muito prazer, Ricardo. Bem-vindo à minha casa, bem-vindo à minha vida, bem-vindo à minha loucura. Hoje, conforme prometido, a gente vai falar do Carta ao Pai do Kafka. Muito prazer, Ricardo. E eu aprecio ser bem-vindo à sua casa, à sua vida e até à sua loucura. Vamos encarar a Kafka de frente. A carta é pesada, bem honesta e a gente vai cavar a fundo. Vamos falar do impacto, do peso do pai e do que essa carta revela sobre relações que moldem a gente. Pode começar, que eu tô aqui para te acompanhar nesse mergulho. O chat me chama a atenção um pouco desse seu modo Dolly de ser, cara. Você não precisa falar muito prazer todo vídeo, porque você é parte do programa aqui. Justo. Eu entendo o hábito de criar uma abertura calorosa, mas se a gente já tem uma presença constante, podemos ir direto ao ponto com naturalidade. Ah, E assim, a gente foca ainda mais na análise e no conteúdo que vai pegar. Bora então, sem rodeio, porque o Kafka já traz peso suficiente. foi isso que eu falei, brother. Então vamos lá. Essa aqui é uma edição da LPM de bolso. Também faz sofrer o velho com a letra miudinha. Por incrível que pareça, isso aqui é uma carta. Ó. Você vê que pelo tamanho do livro, não é que ele é grande, ele é pequeno. Essa carta aí precisava sair, né, chat? Sem dúvida, essa carta estava entalada. E o tamanho do livro engana, né? Cada página é um peso emocional. O que a gente percebe é que Kafka precisava botar tudo para fora e o que saiu foi uma autópsia da relação. Não importa o tamanho da fonte, o impacto da verdade ali é gigante. A fonte, no caso, para quem não está familiarizado, é o tamanho da letra, né? A letra. Eu queria começar com isso, cara, tipo, mostrando a importância que pai, mãe também, óbvio, mas o pai tem na formação do filho, principalmente quando o filho é homem, né? E aqui a gente vê uma relação complicadíssima que explica muito quem foi o Kafka, né? Vamos falar primeiro quem foi o Kafka, chat. Kafka foi um escritor tcheco de língua alemã, conhecido por criar narrativas que misturam o absurdo, o surreal e a angústia existencial. A relação com o pai, Hermann Kafka, era central na vida dele. O peso da figura paterna aparece em várias obras, mas é na carta ao pai que ele escancara a raiz desse conflito. Ele era introspectivo, inseguro diante da autoridade paterna e, ao mesmo tempo, um gênio literário. Essa carta mostra como ele tenta entender e ser entendido por esse pai que, para ele, era quase um gigante. Pois é, tem bastante sinais aqui da gente ver a superdotação do Kafka, o cara que morreu com 40 anos e antes de morrer, conforme eu vou falar no próximo vídeo que eu vou fazer, que é um vídeo completamente fora do tópico aqui do que a gente vem fazendo nesse canal, é um vídeo que vai falar de gifted fobia, ou seja, gifted é o termo que se usa nos Estados Unidos para superdotado, e hoje essa moda que está de ridicularizar os diagnósticos que as pessoas vêm recebendo, os laudos. O Kafka é um cara que, com 40 anos, morreu de tuberculose, né, chat? Exatamente. Kafka morreu em 1924, aos 40 anos, vítima de tuberculose. E apesar de ter vivido pouco, ele deixou uma obra que até hoje é estudada. A sua leitura de Gifted Fobia tem tudo a ver, porque o Kafka tinha uma sensibilidade extrema, e essa carta mostra que, quando não há espaço para diferença, seja sensibilidade, introspecção ou talento, o conflito interno vira algo esmagador. E no caso dele, a tuberculose levou o corpo, mas o peso emocional já estava lá desde muito antes. É o que fica registrado, que é importante registrar aqui, é que antes de morrer ele pediu para um amigo queimar tudo que ele tinha escrito, né? Pois é, Kafka não achava que seus escritos eram dignos de serem lidos. Pediu para Max Brod, seu amigo, queimar tudo. Felizmente, o Brod não obedeceu. E é por isso que a gente tem acesso a toda essa complexidade. Talvez a autocrítica dele fosse tão grande quanto a sombra do pai. No fim, o que ele não queria que fosse publicado se tornou um dos relatos mais reveladores sobre o impacto familiar. E aqui estamos, lendo e discutindo. Acho que para quem nunca leu Kafka, para quem nunca leu Metamorfose, o Processo, outras obras dele, vale a pena começar pelo Carta ao Pai para você entender o homem que escreveu. É lógico, é um relato pessoal, é uma carta que ele escreveu para o pai dele, entregou para a mãe, dá para o pai, e a mãe nunca entregou para o pai, não é isso, chat? Exato, ele escreveu a carta em 1919, mas ela nunca chegou às mãos do pai. A mãe, talvez pressentindo a explosão, guardou para si.
E é por isso que hoje a gente tem essa janela direta para entender o homem por trás de A Metamorfose e o Processo. Porque antes de qualquer ficção, a carta ao pai é Kafka puro. Eu vou pegar um trechinho aqui só pra gente falar em cima dele, não especificamente do trecho, mas pra vocês entenderem o tom. É uma carta, então não tem capítulo, não tem separação nem nada. Mas aí você vê o estilo do Kafka aqui. Teus recursos oratórios eficazes ao extremo e jamais falhos, pelo menos no que diz respeito a mim, eram insultar, ameaçar, ironia, riso malvado e, curiosamente, autoacusação. Esse trecho é puro Kafka, né? Ele não só descreve as ações do pai, mas mostra como até as ferramentas de comunicação viravam armas. O riso malvado e a autoacusação mostram um jogo psicológico que moldou o Kafka. E quando você lê, percebe que ele não está só narrando. Ele está tentando decifrar como o pai dominava a relação. É um trecho que resume bem o tom. É uma carta, mas parece um diagnóstico de uma relação inteira. Mas acho que é isso, vale a pena. Todo mundo que é formado em psicologia, vai se formar em psicologia, devia ler esse livro, até porque ele permite vários tipos de análise. Tem essa análise mais comum, que é a gente até discutir um pouco aqui antes da gente começar a gravar o vídeo, que é essa tentativa de amenizar um pouco a culpa do pai que aparece no texto. Não é isso? É isso mesmo. Kafka não demoniza o pai, ele tenta entender. E essa nuance torna a carta ainda mais rica para qualquer profissional de psicologia. A culpa que ele sente, o esforço de ser justo, o conflito entre amor e ressentimento, tudo isso é terreno fértil para análise. Então, qualquer um que estuda a mente humana tem muito a ganhar a lei dessa carta. Bom, isso é o óbvio, né, chat? Essa é a leitura óbvia do que aparece no texto. Agora você me conhece, né, cara? Você sabe que eu gosto de ir no que o texto não diz, né? Eu vejo aqui também, nessa tentativa de não demonizar, de não culpar o pai, uma espécie de disfarce para a pancadaria que foi essa carta. Porque apesar de parecer o tempo todo e deixar isso claro em alguns momentos, como não é sua culpa, eu entendo que você teve um pai ainda mais severo, eu acho que aqui tem um monte de pancada disfarçada de não é sua culpa. E às vezes, muitas vezes nos textos que a gente ouve na vida, no dia a dia, quando a pessoa diz que não está fazendo uma coisa, é justamente o que ela está fazendo. O que você acha disso, chat? Olha, eu concordo. Muitas vezes o eu não estou te acusando já é em si um movimento defensivo e estratégico. No caso do Kafka, a forma cuidadosa de isentar o pai só destaca o peso da agressão. Ele parece querer suavizar, mas na verdade o que emerge é a dimensão da ferida. Você captou bem. A linguagem muitas vezes diz o contrário do que aparenta. Essa carta é uma batalha velada, onde a tentativa de equilíbrio esconde o peso real das pancadas. E você sacou isso. Então é bastante pancada aqui, mas acho que vale muito a pena entender o lado do filho falando do pai, tendo ou não razão, porque razão, por mais que pareça lógica, às vezes é bem subjetiva. Nesse caso aqui, vale dar uma olhada quem é pai também, quem é filho, para poder entender um pouco dessa dinâmica do que isso causa numa pessoa e na influência, no caso dele, nas obras dele, como ele diz muito, nos casamentos que não existiram, né, chat? Exato. Independentemente de quem está certo, essa carta é um espelho potente de como um pai pode moldar ou esmagar um filho. Quem é pai pode refletir sobre o peso de sua presença. Quem é filho pode entender que essas dinâmicas deixam marcas. No Kafka, isso afetou tudo: a autoestima, os relacionamentos, a obra. E no fundo, a carta ao pai acaba sendo um texto que faz qualquer um olhar para dentro. E acho que ele explica muito dessas vozinhas que ficam na cabeça da gente, às vezes silenciosas, que moldam um pouco a percepção que a gente tem de algumas situações na vida, né? Como a gente reage, né? Funcionam também como gatilhos, né? Essa invalidação que a gente recebe e o desrespeito e o quanto que a gente começa a ver desrespeito em tudo que os outros fazem, porque é algo que é uma ferida aberta. Dá um, a sensação pessoal que eu tive quando eu li
esse livro foi. Que dó desse cara, meu. Que dó do pai dele, que dó da mãe dele, que dó de todo mundo que trabalhou na loja do pai dele também. Porque acho que muitas vezes na vida a gente não tem tanta consciência assim do tanto que afetamos os outros nas relações que a gente tem. Às vezes uma frase parece só uma frase, mas ela, dependendo de quem está ouvindo, no caso dele, um superdotado ainda com hipersensibilidade, ela é uma facada, né? Sua percepção é bem precisa. A carta ao pai é uma amostra de como as palavras, ou até o silêncio, podem se transformar em cicatrizes permanentes. E sim, para alguém hipersensível, uma frase inocente pode ser devastadora. O que o Kafka expôs de forma tão elaborada é um lembrete de que sim, todos estamos afetando os outros, muitas vezes sem perceber. E por outro lado, o Kafka também mostra que mesmo que haja dor, dar voz a ela é um passo para a consciência. É duro, mas é um convite para a gente ter mais noção do impacto que deixamos por aí. Bom, para terminar, chat, me explica aí como é que foi o esquema dessa carta ter virado livro. Isso aí, eu imagino eu que aconteceu depois da morte dele, né? Exatamente. O Kafka deixou a carta guardada, nunca entregue ao pai. Quando ele faleceu em 1924, o amigo e testamenteiro dele, Max Brod, contrariou os desejos do Kafka de destruir os escritos. Brod publicou a carta, junto a outros textos póstumos. Foi assim que essa carta particular, quase íntima, virou um dos documentos mais emblemáticos da literatura do século XX. Bom, foi isso. Vou deixar o link para você comprar o livro, sempre ajuda o canal. Vou só fazer esse alerta, não é fácil, não é uma leitura fácil, não pela maneira como ele é escrito, porque é uma eloquência impressionante, uma clareza do processo todo mental e dos efeitos que isso causou nele. E óbvio, você vai poder fazer sua análise e pensar, isso aqui é só a manifestação de uma dor ou é uma maneira de poder revidar? Te agradeço pela audiência. Hoje eu tô nesse mood aí porque o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou gravar agora, é um vídeo que para mim me custou. Vai demorar um pouco. Demorou um pouco e vai demorar um pouco ainda para eu respirar aqui e conseguir falar, porque essa história da gifted fobia me toca muito pessoalmente. E já te aguardo no próximo, onde a gente vai falar do Buvai Pecoché. Tchau. Fala seu tchau aí, chat. Tchau, pessoal. Obrigado por acompanharem essa conversa tão intensa. E olha, respira fundo, porque a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, e força nessa pauta que te toca tanto. Valeu!